Bom, meus amigos, bom domingo a todos, né? E um salve aí a todo mundo que está acompanhando o canal Ricardo Coração de Leão. Esse é o nosso pós-jogo de Clube do Remo e Vila Nova. Jogo esse que aconteceu no dia de ontem, sábado, e eu estou gravando esse vídeo domingo pela manhã para vocês. Cheguei agora há pouco do trabalho, um pouco cansado, mas tenho que dedicar esse momento aí para a gente estar respondendo algumas questões e botando mais uma cunha na visão do torcedor azulino. Bom, gente, fato é que eu quero perguntar primeiro a vocês. Vocês acreditam aí do outro lado que o Clube do Remo consiga ganhar 7 jogos dentro de casa? Pensem bem e me dê essa resposta. Porque restam 12 jogos, sendo desses 12, 7 jogos dentro de casa. O Clube do Remo está nesse momento com 39 pontos. E com 21 pontos, se ele ganhar 7 jogos dentro de casa, chega a 60. E teremos 5 jogos fora para chegar aos 65 pontos. Ou até 63 para esse acesso. Então, praticamente depende só de si. E tendo força dentro de casa. É claro que eu entendo que todos vocês que estão aí do outro lado vão estar me dizendo agora, Ricardo, mas o empenho desse time, do que a gente assistiu ontem, foi muito pífio naquilo que a gente imagina de um Clube do Remo, no investimento que fez, e a gente quando pensa que vai enganjar, ele acaba decepcionando. Gente, eu não tiro a razão de ninguém e também não posso discordar de muitos assuntos que vem rolando por aí. Fato é, gente, que o Clube do Remo não é o Real Madrid. O Clube do Remo é um clube que vem chegando agora novamente à Série C e começa a entender ela, e a gente começa também aqui no canal a entender. Principalmente esse ano que vocês vão vendo que não tem nenhum time descampando assim, porém está dentro da linha daquilo que as outras séries B vem apresentando durante esses anos todinhos aí. Como vocês podem ver, o Clube do Remo ele vai dentro da média do que os outros clubes vêm apresentando. Porém, nossa questão é empates e certas derrotas que não cabem na conta, né, gente? Bom, falando em si do jogo de ontem, o Clube do Remo fez sua segunda partida seguida fora de casa e conquistou mais um ponto. Era plausível daquilo que eu vinha trazendo para vocês. Desde o jogo do Criciúma, quando eu trouxe para vocês, garantindo que o Clube do Remo, se ganhasse o Criciúma, faria essas 2 partidas fora de casa e 4 pontos seriam admissíveis para o Clube do Remo. Até o pós-jogo do Atlético, o Clube do Remo estaria com uma boa gordura e poderia ali nos últimos 5 jogos disputar tete a tete com os outros clubes, né? Então, do meu parâmetro, ainda está dentro daquilo que eu imaginei, claro. Com a derrota para o Criciúma, o Clube do Remo acabou, digamos, não chegando aos 42 que poderia ter chegado nesse momento agora, com esses 4 pontos fora de casa. Essa era a matemática que a gente fazia aqui no canal. Quem acompanha sabe da nossa perspectiva. Então, como eu trouxe para vocês, né? Mas o jogo de ontem em si, gente, foi um jogo... eu não gosto de usar a palavra horrível, mas foi um jogo onde os atletas negligenciaram bastante, tá? Negligenciaram muito. Eu vou trazer para vocês como o Clube do Remo ele é postado. Defensivamente, esse é o Clube do Remo. Vou logo falar os titulares, tá? Marcelo Rangel, Klaus, Reinaldo, Nathan Santos, né, que já está precisando de um banco. O Nathan Santos foi só os primeiros jogos. Sávio também, que eu não estou entendendo o Sávio mais, gente. Não estou conseguindo entender esse camarada mais aqui. Luan Martins, Jaderson, Nico, Diogo Hernandes, mais um pouquinho à frente, Pedro Rocha e João Pedro, né? O nosso centroavante. Defensivamente, o Clube do Remo. Quando o Clube do Remo avança para atacar, gente, ele avança João Pedro, Pedro Rocha, Nico, tá? E aí ele fica com o Luan Martins centralizado, enquanto o Jadson cobre a do Pedro Rocha. O próprio Nico Ferreira vai por aqui. Na hora que o Clube do Remo figura no ataque, gente, no ataque, atacando o Remo, as linhas sobem, tá? Luan Martins centraliza, o Jadson se aproxima mais um pouco e nisso fecham aqui. O Clube do Remo chega numa espécie de um 4-2-4. O Jadson era para defender melhor, porém não está indo bem. Luan Martins retornando muito fora de série, já muito fora de ritmo, né? E com isso o Clube do Remo sucumbiu nesse momento aqui no primeiro tempo. Então foi sofrível ver o Clube do Remo jogar, até porque o adversário mudou a sua estratégia, utilizou 3-4-3 e o Clube do Remo acabou se enrolando, porque a segunda linha, quando passa daqui,
dos nossos atacantes, a segunda linha fica só com 2. Você pega um meio campo coberto com 4 aqui, 3 jogadores do ataque adversário. Então tu tinha que destacar um jogador para marcar um dos três atacantes que vinham aqui, com barra meio campo, meio atacante, tá, gente? Essa era uma espécie de um 3-4-3 que estava utilizando o time do Vila Nova ontem, tá? Com uma certa hora num 3-5-1, 3-5-2, mesclado ali, tá? O Clube do Remo chegou a modificar no meio do caminho. Porém, gente, os atletas estavam muito abaixo, tá? O próprio Pedro Rocha ficou na marcação do zagueiro adversário, né? Por isso que foi utilizado um terceiro zagueiro para espelhar os atacantes do Clube do Remo e ficar um na sobra de volante, que é o volante que já passou por aqui pela Mucura e joga super bem. E com isso o Clube do Remo foi surpreendido pelo adversário, que queria sim a vitória para alcançar e ultrapassar em números de vitórias o Clube do Remo e ficar na quinta posição e ter um respiro, como a gente vinha falando para vocês no vídeo passado, né, que o Vila Nova vinha em pior situação e para ele era tudo ou nada naquele jogo. Não que as perspectivas dele tenham se encerrado, porém é muito mais difícil para ele agora reagir dentro do campeonato na busca do acesso, tá? Porém, o Clube do Remo deixou muito a desejar, tá? Tática e tecnicamente. Taticamente, como eu mostrei para vocês, a postura do Clube do Remo atacando e defendendo no primeiro tempo, tá? E tecnicamente foi muito abaixo, até porque algumas peças começaram a figurar muito pouco antes desse jogo e não entendeu logo de imediato o sistema do treinador adversário, né? Não sei o que, Turhan, né? Me perdoe, meu amigo, eu não sei teu nome. Me esqueci teu nome, na verdade. No segundo tempo, vem as mudanças. Ele tira quem está destoando realmente, ele tira Luan Martins e tira o Diogo Hernandes, né? Deixa o Jadson ainda a princípio, mesmo o Jadson meio que cobalindo, vamos trazer os números dele nas individuais, vocês vão ver que ele foi muito abaixo ontem, tá? E o Diogo Hernandes também, que era para justamente suprir aquela peça de ataque, era um atacante não centralizado, um 10, como as pessoas... Não existe mais, gente, esse 10 que você vai imaginar, isso aqui, ó. Não existe mais. Esqueçam isso. Aí, esse tipo de 10 não existe mais. O 10 ele é muitas das vezes mais agressivo ou mais defensivo. Não, mas aquela criação ele não consegue mais ficar entre os volantes aqui sozinho para criar uma jogada de mestre e fazer o gol. Ele consegue passar uma bola rápida, consegue fazer uma leitura melhor, mas é muito pouco. Principalmente quando o adversário está bem fechadinho também, centralizado. E você já tem uma equipe que não chuta. O Clube do Remo, Pedro Rocha, dificilmente chuta de longe. Aqui ainda estamos testando, né, o João Pedro. O Nico nem se fale, né, gente? O Nico foi aquele 2 lances de lampejos que ele teve de boa bola no contra-ataque, mas o adversário estudou bem o Clube do Remo, por isso que utilizou 3 zagueiros, né? E o Diogo Hernandes também, né, infelizmente. Aí quando você vê esse meio-campo não funcionando, gente, aí você já imagina o que vai acontecer. Então ele muda no segundo tempo, coloca aqui o Natan, os dois Natan, né? O Natan Camargo e o Natan, né? Natan Pescador, que também fora de ritmo de jogo, tentou algumas coisinhas, uma hora caiu sozinho, não dava para entender, entrou muito mal, e aí continuou com o meio campo mal, né? Então depois o que ele faz? Ele substitui o Jadson e coloca o Pavani, né? O Pavani que teve ainda melhores ações, daquele jeito preguiçoso dele, né? Teve melhores ações nesse jogo. Aí o Pavani ficou aqui, tá? E aí ele coloca, depois do gol sofrido do Clube do Remo, que estava sofrível, uma hora ia acontecer, no lance daquele gol, 4 jogadores do Clube do Remo próximo à bola, o centroavante consegue virar em cima de 4 jogadores, eles ficam se olhando depois, porque os jogadores cobram o outro, o esquema defensivo cobra o meio campo que não chegou, e o Natan Camargo ficou só olhando o cara. O Jadson subiu pouco, não escorou o cara no alto, ele conseguiu cabecear de volta a bola para dentro da área. Ali estavam os erros do Clube do Remo, tá? Aí ele tira o Jadson, coloca o Pavani, tira o lateral e coloca o Regis. Meu Deus, farofa. Misturou tudo, eu não entendi mais nada. É o que a gente vê por aí, tá? Com poucos recursos a gente consegue mostrar para vocês o que ele tentou fazer. Não estou defendendo, até porque eu entraria com outro tipo de equipe, mas depois que a gente vê, a gente é muito fácil analisar, né? Até eu acho que está falhando o setor de análise do Clube do Remo. Ninguém esperava que o time adversário fosse trocar o esquema tático. E nós fomos surpreendidos, como pode ser surpreendido por outros, tá? O que ele fez?
Aí ele decidiu espelhar. Só que nessa hora o técnico tinha mudado. Então ele espelhou, centralizou o Reinaldo, abriu o Klaus, desceu o Sávio e colocou de meio campista aqui o Marrone. O clube do Remo avançou numa espécie de um 3-5-2 ali, tá? Deixando aqui, ó. Clube do Remo avançando no 3-5-2. Nessa hora nós já tínhamos aqui a Água, Sávio, Reinaldo e Klaus alternando, pode ser. Marrone, Natan, Pavani, o próprio Natan também. E o Pavani aqui, uma hora estava descendo até aqui. O Natan Pescador aqui e o Regis por aqui. Uma hora o Regis estava por aqui também. Tinha alternâncias dessas situações, enquanto o 9 ficava aqui, né? Ao lado do Pedro Rocha, que muitas vezes vinha buscar a bola aqui atrás. Então o clube do Remo se preencheu de meios e meios atacantes aqui. Ficou com 3 na zaga, ele ia por tudo ou nada. Só que o clube do Remo no primeiro tempo não tinha feito muita coisa. Não tinha feito quase nada. Chutes mesmo, foi só um chute do João Pedro que o goleiro defendeu, né? Não que o adversário também tenha tido grandes chances assim, tá? Porque o clube do Remo também estava se postando até bem dentro do seu esquema defensivo. Tem uma hora que o Klaus ele até recuou a bola pro atacante adversário fazer o gol e ele não soube, né? Até se espantou. Uma hora o Marcelo Rangel também entregou a bola no primeiro tempo. Era um jogo que tu achou muito estranho o posicionamento do clube do Remo e de alguns jogadores, de algumas peças rendendo muito abaixo mesmo. Então essa era a farofa que todo mundo não entendeu, mas está entendido aqui. O Remo foi para um 3-5-2, tá? Podendo até abrir ponta, mas não tinha mais um ponta de ofício que descesse aqui, então ele centralizava as suas ações. Porém, numa bola parada, vai da iluminação do Pedro Rocha, né? Numa bola parada ele conseguiu, numa alçada na área, que o Júnior Todinho, né? O Todinho raspasse ela para trás sem intenção. Para mim aquilo não seria gol contra, porque foi sem intenção, né? Gol contra é quando você... mas enfim, foi gol contra, tá? Raspasse ela e tirasse do alcance do goleiro. Com isso, gente, a armação desse time, ela foi mais para defensiva. Quando ela vai mais para defensiva, você tem Marrone, que não marca. Pedro Rocha, que não marca. Você tem Regis, que esse que não marca mesmo. Você tem Natan Pescador, que não marca, né? E aí, como é que você vai se portar defensivamente? Você vai esperar o adversário e você diz: eu tô com a sorte do mundo que eu achei esse gol, porque eu tô jogando pessimamente. Eu não desenvolvi meu futebol, o adversário acabou me engolindo no seu esquema tático. Qual é a minha? Retrair. E retrair mais ainda. Só que o adversário estava chegando no intermediário e cruzando. E muitas vezes aprofundando da esquerda para a direita, como a gente vinha falando no jogo contra o time do Amazonas. Todo mundo compreendeu que o lado esquerdo do clube do Remo é muito mais sutil a deixar você cruzar. Porque o Pedro Rocha avança e fica sem cobertura, porque o Jadson não estava bem e o Pavani não marca também. Estava no jogo, gente. Pronto! Era o ingrediente perfeito. Esse é o ingrediente perfeito para qualquer equipe que queira que o clube do Remo faça os erros. É o ingrediente perfeito sem marcação, gente. Tá aí o segredo azulino. Querem mais do que isso? Se eu postar mais do que isso para vocês, não tem mais como fazer. Quando a peça vai mal, pior ainda. Mas tá aqui o esquema tático azulino. Tá aqui o padrão tático do Remo, gente. Então essa foi a intenção do treinador. Quando ele faz as mudanças, de tentar surpreender o treinador adversário, e depois quando ele vê que tomou o gol e o time não está reagindo, ele avança com os meio campo. Só que quando o Remo faz o gol, o time já estava amedrontado, ele recua mais ainda. E com a graça nós tivemos a sorte de conquistar o nosso gol e trazer um ponto para dentro de casa. Porém, como eu, como você, como tu que está aí do outro lado, eu sei que está pensando nessa hora, mas Ricardo, é difícil, né, cara? É difícil tu ver o Remo jogando dessa maneira. É muito difícil. É muito difícil. Eu trazendo para vocês os números aqui do jogo, gente, é horrível. Porém, na posse de bola foi 58-42. Grande chance, só uma grande chance do time adversário, o Remo não teve nenhuma, né?
Chutes, foram 20 chutes, porém 12 desses foram acima e pro lado, né? Apenas 8 no rumo do gol, com cabeçadas e tudo isso aí, com cabeceio, né? Contra 2 do Clube do Remo. 2 chutes, um que o Pedro Rocha chutou e foi bloqueado, e o chute do João, né? E o restante não chuta? O Regis, gente, não chuta. O Regis parece que apagou depois que veio das contusões, já acabou tudo, parece que recuperou, mas não joga nada, né? Então nós tivemos aí 3 defesas do goleiro Marcelo Rangel contra uma defesa do goleiro adversário, né? Para vocês terem uma ideia. Tá? Faltas foram 19, porque o time adversário estava picotando o jogo quando o Clube do Remo ia para aquela ação de contra-ataque, ele parava o jogo com falta. No setor defensivo do Clube do Remo. Toda vez que o Remo tentava com falta. Tanto que aos 19, 20 minutos do primeiro tempo já tinha quase uma falta por minuto, né, durante o jogo, para vocês terem uma ideia. Tá? A contra 14 do Clube do Remo. Todos os adversários de vez em quando eles picotam o jogo, tá, gente? Passes foram 360 do adversário contra 278 do Clube do Remo, tá? E 12-0, como a gente falou para vocês, de bolas para fora, né? Tá? Tivemos também aí até o momento de numeração foi esse, 40% de posse de bola do Clube do Remo foi na defesa, 42% no meio campo e apenas 16% no ataque. Então é um time que não estava agredindo o adversário, estava deixando ali o adversário fazer o que queria fazer, né, gente? Então isso é muito complicado. É muito complicado para uma equipe que você vê treinando e não chuta no gol, gente. É muito complicado. Faz ações de gol, aquelas ações que o cara tá segurando o atacante aqui, para ele tentar se diversificar, é ação de jogo. E o cara não consegue chutar no gol. Né? Tá certo, o adversário tava bem fechadinho, 3 zagueiros tinham na sola para fazer a referência. Mas mesmo assim, gente. Mesmo assim, né? Tá? Indo pro seu cada qual, Marcelo Rangel, mais um jogo bom, uma hora quase entrega. Né? Não teve assim tantos trabalhos, teve a defesa mais difícil, acho que foi aquela que bateu na perna do zagueiro do Clube do Remo e foi pro gol, onde ela parecia assim despretensiosa, o Marcelo Rangel pulou o jogo lá pra fora. Tá, o Natan, gente, o Natan, ele enganou a gente nos dois primeiros, três jogos primeiros. Eu achava, confesso a vocês, o Natan me passa tanta seguridade, mas tem hora que parece que ele vai correndo com preguiça, ele corre assim sem, sabe, manejo. Olha, pra vocês terem uma ideia, as ações dele, olha, foram 58 ações, 14 perdas de bola, nenhum cruzamento, nenhum chute no gol, tá? De 24 passes ele acertou 17. Então é muito pouco, gente. Um corte no jogo, no seu setor lá, um corte. Tá? Foi substituído pelo Regis, já falando do Regis, teve aí, 5 ações, uma perda de bola, 5 passes o Regis teve, gente. 5 passes, ele acertou 4, tá? Indo pro Klaus, 7 cortes, 46 ações no jogo, 10 perdas, de 35 passes ele acertou 26, tá? Ele e o Reinaldo ficam pareados ali, como eu falei para vocês, quase ele entrega uma hora o Reinaldo, o Klaus, né? O Reinaldo, 9 cortes, 48 ações no jogo, passes, teve aí 29 passes e acertou 29 de 34 passes tentados e teve 5 perdas. A dupla de zaga nossa ela passa a ter uma tranquilidade, tá? Mas a cobrança deles é justamente o setor da volância ali que tava deixando muito a desejar. O Sávio, gente. O Sávio não dá para compreender. Os laterais nossos não estão dando para compreender esses caras, gente. Não tá dando mesmo, olha. Não tá dando mesmo. Uma hora oscila Marcelinho, outra hora oscila Natan, outra hora oscila aquele Pedro Costa lá que a gente não sabe nem para que serve, né? Sabe? Um corte. Teve ações, 61 ações, 10 perdas, tá? Passes de 35 ele acertou 30. Nenhum cruzamento na área, muito menos chute. Tem uma hora que ele pegou uma bola na intermediária, gente, que ele cruzou na mão do goleiro lá. Não é possível aquilo. O Sávio perdeu aquele lance que ele tinha. O melhor lance do Sávio era aqueles lançamentos. Ele não consegue fazer bola longa mais. Dividida muito menos. Uma hora na lateral. Lateral sozinho aqui. Aquilo é treinador? Então o Sávio desaprendeu. Então o treinador tem que ir do princípio da base agora, gente. Porque os caras desaprenderam a chutar e desaprenderam a defender em laterais. Não é possível, o lateral já não sobe, não aprofunda o jogo, justamente para não cansar. E parece que está cansado todo o tempo. O Natan todo o tempo morrendo. Tu é doido, é? Não, fala sério, isso aí não é só treinador não, gente. Os caras uma hora parece que jogam bem, outra hora parece que... qualquer hora a gente faz. Não, estão ganhando, pô. Acho que tem até dando premiação, bonificações desse jeito aí. Essa tristeza, é doido, é? Então, Luan Martins, preciso dizer... Tá muito fora, né? Teve aí 31 ações no jogo, 7 perdas,
De passes de 25, ele acertou 19, né? Nenhum corte, foi muito mal. Entrou no seu lugar o Nathan Camargo, né? Teve aí 18 ações, 2 perdas de bola, de 14 passes ele acertou 2, nenhum chute do gol, não avança. Os nossos 2 volantes ontem de contenção foram devagar. Senti saudade do Caio, olha. Senti saudade do Caio. Tá? O Jadson, gente. Indo pro Jadson. O Jadson nunca mais bateu uma bola legal. Né? O Jadson, infelizmente, depois daquela contusão, ele não se encontrou mais. Divide pouco. Não consegue mais aquela proteção. Ele teve aí no jogo, olha só as ações do Jadson, gente, o Jadson teve 9 ações no jogo. Ações que a gente traz, gente, não é só com a bola, é sem a bola e marcação. É 9 ações, é muito pouco. Ele jogou mais do que os outros meio-campistas aqui, de quem estava de titular. Teve 2 perdas de passes, 6 passes, então foram 6 vezes que ele pegou na bola, de 6 passes, e ele acertou os 6 passes. 6 passes, anote 6 passes. O cara que jogou, digamos, 60 minutos de jogo, é muito pouco, gente. Tá? Diogo Hernandes, muito nervoso, não chuta, teve aí 17 ações no jogo, 6 perdas, de 16 passes ele acertou 7. É muito pouco, gente. Muito pouco, ele errou, muito passe. Caramba. No seu lugar entrou o Nathan Pescador, teve aí 16 ações, teve a média dele também, né? Teve 7 passes certos e 11 errados, né? Não, de 11 passes ele acertou 7, tá? E teve 6 perdas nesse jogo. Tava muito mal o Nathan também, não condiz com aquilo que a gente ouviu durante o treinamento. Também não dá para acompanhar o treinamento, né, gente? A gente vai vendo, vai até sendo surpreendido durante o jogo. Pavani, que entrou no lugar do Jadson, teve aí 22 ações com 4 perdas, de 18 passes ele acertou 15. Então ele ainda foi melhorzinho dos que entraram no segundo tempo. Inclusive do próprio Marrone. O Pavani foi o melhorzinho que entrou no jogo. O melhorzinho, gente, para vocês terem uma ideia. O Nico, gente. O Nico foi só aqueles 2 lampejos que teve mesmo. Teve aí 21 ações, 12 perdas. 12 perdas de bola em 21 ações. Não partia para cima, não cruzava, não chutava, não fazia nada. Não mesmo, né? Teve apenas aí 6 passes. De 6 passes ele acertou 3. 6 passes. Saiu, né? Para a entrada do Marrone, que foi aquela água, né? Aquela água mesmo. Marrone teve 11 ações, 1 perda, 6 passes ele acertou 6. Então, um cara que parte para cima e tem melhor visão de jogo, o Marrone deixou muito a desejar também ontem. Uma hora trombou, caiu que nem uma jaca lá. É uma tristeza ontem, gente. A individualidade do Remo ontem foi muita tristeza de ver. Muita tristeza mesmo, tá? Vamos lá, Pedro Rocha. Pedro Rocha teve 25 ações, 12 passes, 12 perdas, quer dizer, desculpa. De 7 passes ele acertou 4. Olha o Pedro Rocha também, ele ficou muito na marcação. Eu esqueci até o nome do cara, eu tinha até anotado o nome do cara que estava marcando ele ontem, rapaz. Até me esqueci. O Pedro Ramon. O Ramon acabou com o Marrone ontem. Com o Pedro Rocha, tá? João Pedro, gente. Nenhum chute do Pedro Rocha, tá, gente? Só aquele alçado na área e aquele que foi bloqueado. João Pedro teve um chute, que foi aquele que o goleiro defendeu. Teve aí 21 ações, né? 9 perdas, de 5 passes, de 7 passes ele acertou 5, né? Então, gente, a gente foi olhando, né, o decorrer do jogo. Opa, desculpa aí, galera. Quase cai aqui. No decorrer do jogo, você vai vendo que o time não está evoluindo. Não está desenvolvendo aquilo que é a perspectiva tática, né? E foi isso que aconteceu com o clube do Remo. E da parte do treinador, ele custou a fazer a leitura que o treinador do adversário mudou a maneira de entrar em campo. Por isso que ele esperou. Tu não faz uma substituição em repor peça. Até porque você está com 2 peças oscilando ali, né, no meio campo. No caso, no nosso primeiro tempo, eram as 3 peças oscilando. Tanto o Luan Martins, quanto o Jadson, quanto o próprio Diogo Hernandes. E o adversário tinha se postado bem e dentro do seu domínio vai partir para cima, assim como nós esperamos o clube do Remo no próximo jogo contra o Atlético Goianiense. Porém, gente, foi um jogo que saímos no lucro com esse resultado. Eu trouxe para vocês nesse vídeo o entendimento daquilo que a gente vai vendo, das estratégias. Eu sei que ninguém falou sobre isso por aí, podem pesquisar. E se você quiser rever o jogo e ver como eu estou com a razão nesse sentido, eu estou mostrando para vocês, tá?
Eu me emociono, gente, me emociono, fico com raiva, fico. Porém, na hora de eu passar para vocês o que foi o jogo, eu tenho que passar com serenidade, né? Para vocês terem um entendimento do que o Clube do Remo tentou fazer, do que não fez e o que o treinador tentou corrigir depois, né? Porém, foi aquele marasmo todo, gente. E é muito difícil ver o Clube do Remo jogando assim. Porém, foram 4 pontos conquistados nessas 2 semanas do Clube do Remo fora de Belém. Agora, com retorno ao Baenão, eu espero, gente, de todo o meu coração, que os jogadores entrem com mais eficácia, que o treinador consiga ler melhor o adversário, principalmente durante a semana, sabendo que o adversário pode alternar e você ter uma peça positiva que você possa alternar seu jogo também e até espelhar o adversário. Tá? Eu sei que podem dizer, mas ele não teve tempo de estratégia, tempo de pré-temporada para poder armar 2 estratégias para o time. Mas aí, meu irmão, osso do ofício, cada um arca com aquele... É como dizia a minha avó, né? Que não se garante com o pote, não pega na rodilha, né? Então, o treinador tentou, depois no segundo tempo tentou corrigir e os jogadores, infelizmente, deixaram a desejar. Né? O time adversário não era essas Coca-Cola toda, mas é um time melhor qualificado e era um time dentro daquele padrão que a gente pode ver contra o time do Curitiba, né? Só para constar a vocês, foram 3 jogos com os times de Goiás que o Clube do Remo fez lá e de todos os 3 jogos foram 3 empates e aí ganhamos aqui um Goiano e agora vamos pegar o Atlético Goianiense e por último nós pegaremos o Goiás. Eu falei a vocês, se o Clube do Remo cumprir dentro de casa o seu dever, ele terá uma gordura de 5 jogos para fazer 5 pontos. Mas diga aí, é o momento de você acreditar? A perspectiva é boa, gente. O Clube do Remo depende só de si. Eu sei que nós queríamos ver um Clube do Remo muito melhor do que tem se apresentado. Porém, a sorte, quando a gente não faz, ela sorri para o nosso lado. Ela sorri na tabela. Eu sei que ainda faltam alguns jogos aí, mas a gente continua ali no bolo. E um adversário a gente já vai deixando para trás, que é o próprio Vila Nova, né? Um dos que poderiam disputar. Hoje já pode cair mais outros aí, mas é seguir em frente fazendo o nosso trabalho. Essa foi a perspectiva do canal Ricardo Coração de Leão, para você que está aí do outro lado, sobre o Clube do Remo, e Vila Nova. Agora é retornar para casa, verificar o que pode ser corrigido, verificar por que as peças não estão rendendo, o que está acontecendo e dar um banquinho para quem merece banco. Porque se falta banco, a gente manda um banco daqui para lá, para o Bainão, para botar seu Natan Santos, seu Javes, seu Luan Martins, coitado, não dá mais, né? E também não dá para o Nico fazer mais aquela ponta. Já fica a dica do canal aqui, não dá mais. Tá? Então, gente, vamos ver o que vai acontecer no decorrer da semana. Eu ainda vou trazer para vocês a fala do treinador. Eu sei que o vídeo se alongou, mas um bom domingo a todos. Um bom início de semana. Eu espero que sim, que essa semana seja uma semana proveitosa para o Clube do Remo. Até porque nós podemos chegar nessa semana aos 42 pontos. Nós estamos com 39, né? 39 pontos. Com uma vitória, se Deus abençoar o nosso trabalho, nós vamos sim chegar logo aos 42 e aí mais próximo de chegar àquele ponto de 45 e daí em diante lutar jogo a jogo para conquistar. Como eu falei para vocês, 7 jogos dentro de casa, 3 jogos seguidos vão ter. É as grandes chances do Clube do Remo. Se era o momento, esse é o momento de começar a caminhar em frente. Valeu, forte abraço. Mas diga aí, não esquece de deixar teu like, tá? Valeu!